Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, é impressionante e cheia de reviravoltas. A simbologia mística da esmeralda e a formação do Brasil. Mas presta atenção num detalhe importante, não estamos falando aqui apenas de uma pedrinha cobiçada lá na joalheria da esquina, tá? A esmeralda atuou como uma verdadeira força motriz da nossa história. Uma ideia tão poderosa, tão obsessiva que literalmente reescreveu mapas, ergueu cidades do nada e custou, infelizmente, muitas vidas. Vamos entender juntos como tudo isso se conecta e acabou moldando o território brasileiro que a gente conhece hoje. E a grande pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje é exatamente essa. Como uma pedra falsa desenhou as fronteiras de um país gigante como o nosso? Para entender essa ironia que, convenhamos, é digna de um roteiro de cinema, a gente precisa dar um passinho para trás. Precisamos olhar para o que o verde profundo dessa pedra já representava na mente das pessoas muito antes de os europeus sequer pensarem em pisar por aqui. A esmeralda sempre foi vista pelas civilizações antigas como um verdadeiro receptáculo de forças cósmicas. Para se ter uma ideia, lá entre os astecas, ela era intimamente ligada à chuva fertilizante, à vida e ao culto do deus Quetzalcóatl, a famosa serpente emplumada. Já a galera da alquimia via a gema como a pedra de Hermes, que é o coração da mítica tábua de esmeralda, um artefato que, diz a lenda, podia dissipar a mais densa ignorância. E na Idade Média, era simplesmente o talismã supremo contra qualquer força sombria. O verde, então, não era só uma questão estética, era puro misticismo. Essa dualidade toda ganha proporções ainda mais gigantescas na mitologia cristã. Essa citação aí ilustra brilhantemente o mito medieval do Santo Graal, que muitas vezes era descrito não como um cálice de ouro, mas como um vaso sagrado talhado a partir de uma única gigantesca esmeralda que teria caído diretamente do céu. Ou seja, a pedra carregava um peso divino imenso. Ela representava a renovação suprema, mas também exigia muita pureza de quem ousasse buscá-la. Era, sem sombra de dúvida, o prêmio máximo. Parte 1. O imaginário no Brasil colonial. A busca pelo paraíso terreno. E toda essa carga lendária que a gente acabou de ver acabou desembarcando no Brasil a partir do século XVI. O nosso imenso território ainda inexplorado virou uma tela em branco perfeita para essas projeções fantásticas. O cenário econômico explica muito do desespero da época, viu? Imagina só. De um lado, a América Espanhola estava simplesmente nadando em prata e achando jazidas reais de esmeraldas. Do outro, o Brasil português enfrentava uma crise daquelas. O açúcar estava perdendo feio para a concorrência holandesa, o pau-brasil já não salvava as contas e a coroa portuguesa começou a sofrer uma pressão absurda para achar riqueza mineral por aqui. É bem aí que o tal do imaginário metalista começou a ferver. E no meio de toda essa tensão econômica, começam a pipocar os primeiros relatos. Lá para o fim do século XVI, um explorador chamado Marcos de Azeredo chegou afirmando com todas as letras que tinha achado pedras verdes no interior do Espírito Santo. Ele levou as amostras para Portugal, mas olha a sacada do cara. Ele manteve a localização exata como um segredo de família. Bom, isso foi o suficiente para criar um burburinho gigantesco misturando ganância pura com o mito antigo e alimentou a obsessão de várias gerações por uma lendária Serra das Esmeraldas. O que nos leva à parte 2. A épica de Fernão Dias, o caçador de esmeraldas. Agora a gente entra na figura central de toda essa epopeia, o bandeirante Fernão Dias Pais Leme. Esse cara elevou os riscos da jornada a um patamar que beira o inacreditável. Em 1674, já com 66 anos nas costas, o que para a época era uma idade muito avançada, ele sai de São Paulo para rasgar o interior. E a expedição foi um teste de limites brutal. Teve malária, fome extrema, ataques e até motins. A determinação dele era tão, mas tão inflexível que, para conter uma conspiração interna, ele ordenou friamente o enforcamento do próprio filho. O desfecho dessa história acontece em 1681, quando Fernão Dias morre de febre amarela, agarrado literalmente a uma sacola de couro cheia das tais pedras verdes. 7. Foram 7 anos inteiros embrenhados nos sertões mais selvagens do que hoje a gente chama de Minas Gerais. Esse número joga na nossa cara o nível absurdo de sacrifício, a infraestrutura gasta e a força gigantesca que o mito da esmeralda exercia na cabeça daquelas pessoas. Vamos então para a parte 3. O erro que desenhou fronteiras e a ironia do destino. Porque a história, bom, ela sempre guarda umas cartas na manga. E a ironia aqui é de cair o queixo. É fascinante entender o grande erro científico que acabou desenhando o nosso mapa. Quando o filho sobrevivente do Fernão Dias mandou as tão suadas pedras lá para Lisboa para serem analisadas, a realidade deu um tapa na cara do mito. As esmeraldas dos sonhos eram, na verdade, turmalinas verdes. Acontece que o conhecimento geológico do século XVII era bem limitado. Eles focavam só na cor e na dureza da rocha.
Resumindo a ópera, a expedição inteira enfrentou o Inferno Verde, a morte e um sacrifício familiar inimaginável por pedras que, comercialmente falando, não valiam quase nada na época. Mas é absolutamente crucial notar a gravidade desse momento. Porque esse baita fracasso geológico foi, acredite se quiser, um sucesso gigantesco para a geopolítica. Durante esses 7 anos caçando turmalina por engano, a expedição não ficou só rodando em círculos. A galera plantou roças, abriu estradas e fundou arraiais que virariam cidades inteiras, tipo Ibituruna, Sabará e a própria cidade de Esmeraldas. O eixo da população, que ficava todo ali espremido no litoral, foi arrastado para o interior, criando do zero a infraestrutura logística que viabilizaria logo em seguida o verdadeiro ciclo do ouro. E muito mais do que só abrir caminhos, essa marcha desenfreada gerou uma ocupação efetiva de verdade. Lá na frente, em 1750, o diplomata Alexandre de Gusmão usou de forma brilhante esse princípio romano aí na tela, o uti possidetis. A regra clara: quem tem a posse da terra de fato tem o direito sobre ela. Sem o impulso totalmente maluco gerado pela busca das esmeraldas, a coroa portuguesa jamais teria gente morando tão fundo no continente a ponto de provar para a Espanha que aquelas terras já eram deles, rasgando definitivamente a antiga linha do Tratado de Tordesilhas. Claro que hoje em dia, o legado de expedições como a do Fernão Dias é super debatido e as fontes trazem visões muito contrastantes. De um lado, a gente tem uma narrativa que se consolidou no começo do século XX por intelectuais do parnasianismo, que romantizou a figura do bandeirante como um herói nacional histórico que garantiu as nossas fronteiras. Do outro lado, a historiografia contemporânea aponta fatos muito concretos dessa realidade crua, colocando os bandeirantes como agentes diretos da escravização e do extermínio sistemático de diversas populações indígenas. A história carrega, lado a lado, essa profunda e inegável dualidade. Parte 4. O legado verde na medicina e a esmeralda hoje. Dando um salto temporal agora para o nosso presente, o poder simbólico da esmeralda continua vivíssimo na nossa cultura, mas com um foco completamente diferente: a cura. A psicologia das cores mostra que o verde é universalmente associado à vida e à regeneração. Desde a antiguidade, a esmeralda era dedicada a Escúlapio, o deus grego da cura, e teve até uma influência pesada de Aristóteles, que defendia que observar o verde acalmava a visão. Por isso, médicos sempre a carregavam. Muito diferente do vermelho, que remete à urgência ou a sangue, o verde transmite aquele equilíbrio e serenidade essenciais para quem está focado em curar. E é exatamente isso que explica a nossa forte tradição dos anéis de formatura. A esmeralda virou a pedra oficial da medicina e da área da saúde no Brasil, como um símbolo desse compromisso inabalável com a vida. Faz todo sentido quando a gente compara com o direito, que usa o rubi para representar a paixão e a retórica, ou com a engenharia, que ostenta a safira azul, o grande símbolo da lógica e da exatidão matemática. O que nos traz para o desfecho da nossa análise de hoje. A esmeralda original nunca foi real nas mãos daquele caçador de esmeraldas, mas o impacto do mito dela, esse sim, foi palpável e gigante. Uma ideia totalmente ilusória pavimentou estradas, esticou as fronteiras de um país inteiro e, até hoje, brilha no dedo de profissionais que dedicam a vida para cuidar da gente. Então, fica aqui a nossa provocação final. Será que os mitos e o nosso imaginário são, na verdade, ferramentas muito mais poderosas e transformadoras do que a própria realidade material? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e a gente se vê na próxima!